Saudações, alunos! Mais uma aula de segunda série do ensino médio, mais uma aula de história, uma aula que nós vamos estar observando hoje as características das grandes navegações que vão ser iniciadas por Portugal e que vão se desenvolver para uma grande aventura nos oceanos do mundo, navegando o Mar Tenebroso, o Oceano Índico e conhecendo terras novas, culturas novas e, é claro, novas chances de lucro. Qual é o objetivo, então, da aula de hoje? Entender os motivos do pioneirismo português no processo das grandes navegações europeias. O que é pioneirismo? É o fato dela ter sido a primeira a fazer isso. Isso faz dela pioneira. Compreender os avanços portugueses e as principais conquistas da marinha portuguesa. E também reconhecer os objetivos lusitanos, isso é, portugueses, com o investimento na navegação do que em Portugal eles chamavam de ultramar, que era justamente os oceanos. Aqui eu trago para vocês um mapa muito especial para a história da cartografia. Esse aqui é o Planisfério de Cantino. Ele foi feito no ano de 1502. Ele é o primeiro mapa que a gente tem, que olha aqui, ó. Você tem a África, o Mar Mediterrâneo, a Península Ibérica, e é o primeiro mar que mostra aqui, ó, o Oceano Atlântico e mostra a costa brasileira. Foi o primeiro mapa desenhado a mostrar um pedacinho da costa brasileira. Uma curiosidade para vocês, se você for pegar os mapas da Idade Média, eles eram muito cheios de detalhes, desenhos e coisas escritas. A partir desse momento, os mapas você pode ver que eles são muito brancos. Eles não têm muita informação. Isso era importante. O fato dos europeus admitirem que eles não sabiam o que tinha ali, deixava eles curiosos a descobrir, a explorar, a saber o que tinha ali. Você pega os mapas medievais, eles trazem muita informação errada, inclusive, mas eles são todos poluídos, cheios de desenhos e escritas aí por diante. Você pega os mapas a partir desse período, eles são bastante brancos. Então, esse Planisfério do Cantino é considerado o primeiro mapa a incluir o continente americano e o Brasil em um mapa europeu. Ele demonstra principalmente, por suas áreas brancas, o desconhecimento sobre o continente americano e sobre grande parte da Ásia. E apesar dos erros, como conheceram tanto do mundo só observando, só olhando? Eles não tinham satélites, eles não tinham tecnologias, eles não tinham máquinas fotográficas. Era apenas a observação direta dessas pessoas que iam até essas regiões estranhas. Vamos relembrar então. Portugal foi o primeiro reino a se unificar, sob a autoridade de um único rei. Foi o primeiro a ter essa unificação. Isso garantia a centralização dos recursos de todo o país para um projeto grandioso. Você recolher impostos de toda uma população para fazer uma aventura, uma empresa. Já que o monarca centralizava, então, todas as decisões, as verbas de governo, os recursos, os impostos. E a burguesia, ansiosa pelo comércio e por enriquecer, a nobreza, motivada pelo ímpeto guerreiro, vamos lembrar que Portugal teve sua unificação no meio da guerra de reconquista da Península Ibérica, se uniram à população de navegadores e pescadores, já tradicional de Portugal, procurando novas oportunidades de conquista, de comércio e de lucro. Tudo isso com um bom rei que vai tentar ajudar a todas essas camadas da sociedade. No século XIV, a Europa passou por profundas crises, marcadas pela fome, doença, guerra e diminuição da população. Essas condições eram muito constantes na Europa. E, além disso, você vai ter o esgotamento das minas europeias de metais, que limitava a oferta de moedas de ouro e moedas de prata, que eram necessários para desenvolver o absolutismo do rei. Vamos lembrar que para o rei conseguir impor a lei dele em todo um território grande, impor a polícia dele em todo o território grande, ter funcionários que cobravam impostos em todo o território grande, ele precisava pagar salários. Para pagar esses salários, ele precisava de ouro e prata para fazer moedas. Então, havia uma necessidade muito grande disso, porque para o rei conseguir manter a autoridade dele em um território muito grande, ele precisava de ter uma grande burocracia, um grande corpo de funcionários, policiais, soldados, juízes, cobradores de impostos. Tudo isso ele precisava ter. E tudo isso exigia que ele pagasse
para ter. Então era muito importante para eles o ouro e a prata para fazer essas moedas. Já no comércio marítimo, ele era dominado por mercadores italianos e árabes. E o principal lugar onde aconteceu o comércio pelo mar era o mar Mediterrâneo. Era o mar mais movimentado desse período, em que você vai ter o comércio indo do Ocidente para o Oriente, trazendo uma diversidade de produtos. E apresentava grandes lucros. Vamos lembrar que os italianos conseguiram criar todo o renascimento italiano pelo comércio, pelo mar Mediterrâneo, por esse mar. Por que Portugal foi a primeira a se lançar ao mar? Bom, a gente já conversou em outras ocasiões que você vai ter em 1383 a Revolução de Avis. Nessa revolução, a burguesia portuguesa vai se aliar com a Casa de Avis, que assume o trono lusitano. Isso fez com que os reis da dinastia de Avis, muito agradecidos pelo apoio, passassem então a apoiar também essa burguesia comercial portuguesa, ajudando ela em seus negócios e em suas práticas comerciais. Sem contar que os portugueses já estavam acostumados a ter a pesca da sardinha, do atum, do bacalhau, como principal fonte de alimentação. Então eles já tinham uma experiência de navegação. Não que eles fossem muito longe no oceano, mas eles já tinham uma experiência de saber navegar, construir alguns tipos de barcos, equipamentos e a pesca propriamente. Além disso, vamos lembrar que antes de Portugal se unir, ali era um território dominado pelos árabes. E os árabes trouxeram para a Europa muita tecnologia do Oriente, tecnologias que vieram da China, como, por exemplo, o papel, como, por exemplo, os números, como a gente conhece, os números arábicos. Tudo isso aí vai vir com eles, junto com outras tecnologias, como os portulanos. Os portulanos eram descrições geográficas. Quando o cara ia navegando a costa, algum território, ele ia descrevendo, passei por um rio, passei por uma montanha, tem uma árvore muito interessante. Isso era um portulano. Esses diários de bordo eram muito importantes para os navegadores. A bússola, que permitia muito eles saberem onde era o norte, quando eles estavam navegando, no meio de neblinas, no meio de chuva, eles saberem para onde que eles tinham que ir, para o norte, sul, leste, oeste. E os astrolábios, que permitia a eles, através das estrelas, descobrirem aonde eles estavam no planeta. Então, eram tecnologias muito importantes. Para você ter ideia, o portulano precisava do papel, que veio da China. A bússola é uma invenção chinesa também. E o astrolábio é uma invenção árabe. Então, tudo isso aí veio com os árabes para cá. E eles ainda conseguiram aprimorar desenhos de barcos que os árabes usavam. Isso vai permitir aos portugueses criar uma nova embarcação chamada caravela, que vai dar muita agilidade e muita velocidade para a navegação portuguesa. Além disso, você vai ter o aprimoramento da escrita, com a invenção da imprensa, que isso acontece na Europa, e que vai conseguir começar a produzir textos de viagens e de aventuras, que vão se tornar muito populares na Europa. Relatos de viajantes, aí por diante. Esses relatos vão deixar os portugueses curiosos de querer conhecer o resto do mundo. Então, vamos para a nossa primeira atividade da aula. Entre os motivos para o desenvolvimento das grandes navegações portuguesas, podemos destacar: letra A, a grande riqueza portuguesa devido às suas inúmeras minas de ouro e de ferro. Letra B, a sua agricultura altamente desenvolvida e já capitalizada, que permitia lucros para o investimento. Ou a letra C, a aliança entre a monarquia portuguesa e a burguesia comercial após a Revolução de Avis. Vocês vão ter aí um tempinho aí para pensar e a gente já retorna.
meus alunos? Tudo respondido? Acertaram? Alternativa correta? Letra C. Aliança entre os reis de Portugal e a burguesia comercial, que se deu justamente depois da Revolução de Avis. Isso aí é que vai dar um grande ímpeto. Qual que era o objetivo? Olha que mapinha interessante que eu trago para vocês. Aqui você tem as duas maiores rotas comerciais da Idade Antiga e da Idade Média. Em vermelho aqui, a gente tem o que a gente chama de Rota da Seda, que trazia vários produtos chineses, principalmente seda, até o mar Mediterrâneo. Em azul aqui, nós temos a chamada Rota das Especiarias, que trazia aí das ilhas de Java, desse território aqui do Sudeste Asiático, várias especiarias também até o mar Mediterrâneo. Do mar Mediterrâneo iam para as cidades italianas, e as cidades italianas acabavam vendendo isso para o resto da Europa, obtendo grandes lucros com isso. Então, qual que era o objetivo das grandes navegações? Era quebrar o monopólio que os árabes e os italianos tinham do comércio de especiarias e de produtos chineses, principalmente a seda, que vinha só por essa rota. Esse vai ser o grande objetivo, sair dessa rota, achar um caminho novo. Mas por que as especiarias eram tão importantes? Ah, é bom temperar um feijãozinho, é bom temperar um arroz? É, só que não é só essa questão do tempero que serve as especiarias. As especiarias elas têm três funções principais para a gente. A primeira vocês conhecem, é realçar o sabor do alimento, deixar o alimento mais gostoso. Você jogar um salzinho, uma pimentinha no feijão, no arroz, aí por diante. A segunda, grande parte dessas especiarias tem propriedades farmacêuticas. Quando, por exemplo, você está sentindo meio mole, meio com a pressão baixa, o que você faz? Você pega um pouco de sal e coloca embaixo da língua. Você também pode fazer isso com pimenta, mas eu não recomendo. E a terceira, e talvez a principal, nessa época você não tinha geladeira, freezer, energia elétrica, era conservar os alimentos. Você pegava a carne de um animal, você salgava ela, de um peixe, por exemplo, bacalhau, você salgava para conservar, você fazia carne seca. Assim como você também poderia pegar legumes e colocá-los na salmoura, água com sal, para assim conservar esses alimentos no inverno. Você fazia conservas. O próprio nome já está dizendo isso, conservar o alimento. Então, essas eram as três funções principais da especiaria. E esses são produtos de clima tropical, de clima quente. Você quase não tem isso na Europa. Você tinha que trazer de fora. Então, vamos lá, para mais um quiz na aula de hoje. Qual das alternativas abaixo foi um dos grandes produtos que levaram os portugueses às grandes navegações? A. Petróleo. B. Ouro. Ou C. Especiarias. Essa fácil, eu já retorno.
Então, gente, respondido? Resposta correta é letra C, a busca por especiarias, que tinham várias utilidades, não são só temperos, simplesmente. Há várias utilidades, como já expliquei para vocês. Bom, essas navegações, então Portugal vai se lançar ao mar. O início desse processo vai ser bastante lento. Por quê? Porque eles tinham que explorar, entender, desenvolver ainda a tecnologia que eles precisavam para fazer isso, mapear, trazer as informações de volta para Portugal. Em 1415, os portugueses conquistaram Ceuta, no noroeste da África. Foi uma grande conquista, eles procuravam o ouro de lá. Infelizmente, quando eles conquistaram o ouro, foi para outro lugar. Eles passaram a comercializar o ouro por outro caminho. Em 1419, os portugueses chegaram às Ilhas da Madeira. Em 1443, eles atingiram a ilha de Arquim, na costa da África. Em 1444, chegaram ao rio Senegal, onde ali eles construíram feitorias para comercializar com as pessoas, com a população dali, principalmente para comprar escravos, pó de ouro, pólvora e vender armas de fogo, vender a pólvora e vender as armas de fogo. Uma curiosidade para vocês, 1444 é quando ocorreu em Lisboa o primeiro leilão de escravos africanos, justamente nesse mesmo ano. E em 1456, chegaram às ilhas de Cabo Verde, onde ali montaram um engenho de açúcar e começaram a usar a mão de obra escrava africana para produzir açúcar. Tá, professor, mas onde fica tudo isso? Calma, eu trouxe um mapinha para vocês. Aqui nós temos Lisboa, nós temos o Porto de Lagos. A primeira viagem que eu falei para vocês foi até aqui, ó. Só isso aqui, ó. Foi até a região de Lagos. Depois, eles foram aí, ó, região de Açores. Depois, eles foram para as Ilhas Madeira. Depois, eles foram para Arquim. Todo esse caminho, eles tinham que ir e voltar. Porque você ia aqui, fazia o relato da viagem, fazia o mapa, você tinha que trazer de volta para copiar esse mapa. Não dá para você bater uma foto e mandar pelo celular. Você tinha que trazer de volta. Então, esse começo vai ser bastante lento. Era vir aqui, voltar, vir mais um pouco, voltar de novo. O começo vai ser bastante lento. A partir de 1482, a coisa fica mais rápida. Em 1482, eles chegam no rio Zaire, perto da região onde hoje fica o Congo. Em 1488, Bartolomeu Dias contornou a parte sul da África, o chamado Cabo das Tormentas, que então foi rebatizado pelo feito como Cabo da Boa Esperança. E em 1498, olha só, em 1498, Vasco da Gama chega à Índia, onde lá ele pode adquirir uma grande quantidade de especiarias. E ele vai trazer lucros extraordinários, tanto para o rei de Portugal, quanto para ele mesmo, que nunca mais pisou num barco depois disso, nunca mais teve que navegar. Olha, eles chegaram em 1498, eles começaram em 1415, foi um processo que levou quase 100 anos até eles chegarem ao objetivo deles, com muita exploração, muita paciência. Essa foi a rota feita por Vasco da Gama. Então ele sai de Lisboa, a rota está aqui em preto, desce a costa africana, aqui ele se afasta um pouco do mar por causa dos ventos, passa aqui pelo Cabo da Boa Esperança e vai até Calicut, onde ele faz todo esse comércio e adquire toda essa riqueza. Logo depois, você vai ter uma segunda tentativa disso. Essa tentativa vai ser feita por um cara chamado Pedro Álvares Cabral. E o Pedro Álvares Cabral, ele segue mais ou menos o mesmo projeto do Vasco da Gama. Ele se afasta um pouco mais ainda que o Vasco da Gama, porque o Vasco da Gama havia falado para ele que aqui os ventos giram em sentido anti-horário. Então ele foi muito lento para o Vasco da Gama vir para aqui. Se ele se afastasse mais, ele pegava o vento de maneira mais rápida. E assim, Pedro Álvares Cabral chegou em Porto Seguro. A rota em vermelho aqui é a rota de Pedro Álvares Cabral. E muita gente pergunta, então ele chegou por acaso? Bobagem, os portugueses eram muito espertos. Ele seguiu o caminho de Pedro Álvares, de Vasco da Gama. E na própria carta que o rei de Portugal deu para o Pedro Álvares Cabral, já tinha a ordem que ele deveria tomar posse de todas as terras que ele encontrasse no meio do caminho. O Tratado de Tordesilhas, inclusive, já tinha sido assinado. Lembra aquele tratado que separa a América, dando para Portugal um pedaço do território brasileiro? Esse tratado já tinha sido assinado, ele é anterior a Pedro Álvares Cabral chegar aqui. Hoje nós temos evidências já comprovadas que os portugueses já conheciam essas terras, no mínimo 2 anos antes. E por que eles não falaram para ninguém? Segredo. Se falar, outras pessoas podiam querer vir aqui e aproveitar. Então, hoje nós já temos evidência suficiente de que os portugueses já conheciam a América.
Então, vamos para a nossa última atividade da aula de hoje. Para o conjunto da economia europeia no século XVI, caracterizada pela produção em crescimento e pelo aumento das transações mercantis, isso é, comerciais, ao lado de um novo crescimento de sua população, o efeito mais importante dos grandes descobrimentos foi a alta geral dos preços. O efeito que o texto se refere foi provocado por A, pelo grande afluxo de metais preciosos, B, pela ampliação da área de produção agrícola, ou letra C, pela descoberta de novas rotas comerciais para o Oriente. Vocês não têm um tempinho para pensar e a gente já volta. Então, pessoal, leram o textinho com atenção, pararam e responderam. A alternativa correta é a alternativa da letra C, pela descoberta de novas rotas comerciais no Oriente. Essas rotas aí que vão gerar aí um grande desenvolvimento econômico para a Europa, uma grande riqueza para a Europa. E vai permitir a Portugal conseguir não depender mais da Itália ou dos árabes. Eles vão conseguir ir direto até a Ásia, comprar as especiarias mais barato e depois vender mais barato na Europa, ainda com altos lucros. Mas era mais barato que você pagar para os árabes do que você pagar para os italianos. Você só tinha um atravessador agora, você não tinha dois atravessadores, ou três, ou quatro, ou cinco, você tinha um. Isso barateava bastante para Portugal e dava a ela grande riqueza. Então, o que nós vimos na aula de hoje? As motivações para o início das grandes navegações por parte de Portugal. As condições que Portugal tinha e garantiram o seu pioneirismo nas navegações oceânicas. E o secular processo de navegação portuguesa até alcançar seu objetivo, o tempo que durou até eles conseguirem realmente chegar na Índia. Então, gente, agradeço vocês por mais essa aula e um tchau para todos vocês.